vendo o senador da República, pré-candidato do PT ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral. Senador, vamos começar falando aí sobre Petrobras, polêmica sobre a compra da refinaria de Passadinha e também contratos com a Alstom. O senhor teve, de alguma maneira, participação nessas negociações e qual a sua opinião sobre esses negócios? Bom dia, um prazer receber. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, a equipe técnica toda. Quer dizer que nós estamos... Meu Twitter está chamando essa entrevista também, depois nós vamos colocar no ar a gravação aqui do Sérgio. E ao mesmo tempo saudar, hoje é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, Dia da Educação também. O Sérgio falou um pouco antes aqui sobre isso, mas rapidamente. Primeiro, essa questão da Petrobras. Eu, com muita honra, fui da Petrobras. Sim. Uma das empresas de ponta na área de petróleo e gás, uma empresa que orgulha todos os brasileiros, e eu não concordo de maneira nenhuma com essa forma depreciativa, como alguns órgãos de imprensa, eles têm falado sobre a Petrobras. A Petrobras é uma empresa respeitada no mundo inteiro. Eu falo isso porque fui da casa e sei o que representa a Petrobras nesse mercado todo de petróleo. E o interessante é que, em função das eleições, em função do desespero também, o que eles estão fazendo? Isso é como se eu estivesse jogando no São Paulo, que eu jogasse no São Paulo e depois fosse jogar no Fluminense. Aí o São Paulo perde o Campeonato Brasileiro e dizem que a responsabilidade é minha. Eu não trabalhava mais na Petrobras. Quando essas operações foram feitas, eu era senador da República. E aí eles confundem, falam que eu comprei refinaria, aí falam questão do plano emergencial de termoelétricas e termoeletricidade que salvaram o Brasil. Se não fosse esse programa, nós estaríamos com problemas hoje seríssimos, inclusive de racionamento. Só a Petrobras está despachando o equivalente a Itaipu, binacional, que é a maior usina do mundo hoje ainda em operação, para atender os termoelétricos brasileiros, senão nós vamos para o espaço, como fomos em 2001, por causa da estiagem. Só que levantam coisas que foram faladas em 2002, quando eu fui candidato, sem saber o que aconteceu a posteriori, o posicionamento dos órgãos de fiscalização e controle. E eu já tive, Marquinhos, várias ocasiões para explicar isso. O Sérgio mesmo foi numa entrevista coletiva, eu expliquei caso a caso o que era, o que era, do que se tratava, o estado atual. Delcídio não explica. Delcídio não explica para talvez uma pessoa que queira desviar o foco e tentar ludibriar, enganar a população com informações absolutamente não verdadeiras, informações mentirosas. Só que o povo não é bobo. Quem anda na rua e vê, o povo sabe muito bem discernir o que é certo, o que é errado, respeita a história, e tem equilíbrio para analisar com consciência tudo aquilo que está acontecendo. Essa é a realidade, simplesmente assim. Quer dizer, não tem nada de novo nesse processo. E o curioso é o seguinte, isso tem sido martelado, especificamente tem uma origem muito bem determinada, com nome e sobrenome, e o restante ninguém comenta, ninguém noticia nada, nem aqui e nem nacionalmente. Então, onde é que está a crise, onde é que está o problema? É eleitoral, ou seja, querem antecipar a campanha, antecipar a campanha que começa em julho, para tentar desgastar quem está disputando. Não é por aí, e se eles estão achando que é por esse caminho, vão dançar, e mais do que nunca, estão fazendo a velha política que o povo não quer mais, que é a política de ataques, são essas políticas do passado, achando que Mato Grosso é um curralzão. Não é curralzão mais não. O povo tem discernimento, tem consciência, sabe o que é cidadania. Essas velhas práticas vão ser extirpadas de Mato Grosso do Sul agora em 2014, porque o povo não quer mais. O povo brasileiro mudou, graças a Deus, e especialmente o sul-mato-grossense. Senador, o desempenho da presidente Dilma nas pesquisas ultimamente não tem sido muito favorável. Primeiro, o senhor atribui isso a quê? Segundo, você acha que a queda da presidente Dilma na pesquisa pode, de certa forma, influenciar as eleições em Mato Grosso do Sul?
A gente tem feito essas avaliações e o interessante é o seguinte, a minha candidatura, ela é uma candidatura, até pela maneira como ela foi construída, ela é uma candidatura ela é meio descolada, assim, das candidaturas a presidente, pelo menos até agora, né? Inclusive, com relação a apoios, isso fica muito bem caracterizado, né? Agora, claro que a gente precisa, ninguém é bobo, tem que acompanhar isso de perto. E eu acho que um pouco esse desgaste da presidenta Dilma, que já se verifica nas pesquisas nacionais, primeiro, eu acho que falta ao governo Dilma uma articulação mais ampla. Precisa conversar com a classe política, independentemente das qualidades e dos vícios, né? Das virtudes e dos defeitos que toda classe política tem, como qualquer pessoa tem na vida, né? Precisa conversar, dialogar com o Congresso, dialogar com os partidos. Isso é importante. Fazer política, uma coisa que o presidente Lula sempre fez com extrema competência. E o outro é o reflexo econômico. Na dúvida nenhuma, se há um clima de desconfiança na economia, isso reflete no eleitor. E o eleitor, ele vota em cima da economia, né? Então, fabricam fatos, criam crises e tal, mas o povo hoje tem um discernimento claro. Ele vota em cima de como a economia está performando, como é que é o desempenho da economia, como é que são os números da economia. Então, eu acredito que, em função até de algumas dificuldades de segmentos industriais, empresariais, área de energia, que hoje é uma área que preocupa muito o governo, esses pontos talvez sejam os principais responsáveis por esse empenho do que nós esperávamos da presidenta Dilma, especialmente nessas últimas pesquisas. E tem como recuperar essa? Tem como recuperar, claro que tem. O governo tem muita coisa para mostrar. Aqui agora, tem que divulgar. O governo Dilma, os ministros têm que falar. Nós temos que ter volume de informação. Nós temos que ter contraponto. Nós temos que ir para a mídia. Nós temos que mostrar os avanços que a presidenta Dilma produziu ao longo dos últimos anos. Não pode fazer um governo de uma pessoa só, da Dilma. Ela tem que descentralizar, ela tem que ter uma comunicação agressiva para realmente mostrar o que foi feito. E o povo tem consciência, porque o povo sente isso no dia a dia. Mas nós precisamos consolidar, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que foi construído no Brasil nos últimos 12 anos. Senador Delcídio, vamos falar de Mato Grosso do Sul. Visitas aos municípios, conversando com os partidos políticos, não é? O senhor é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e precisa de uma aliança política. Como é que está a conversa com os outros partidos políticos? Estão dizendo que alguns partidos que estavam já estão pensando duas vezes. Está conversando bem com os partidos aqui do nosso estado? Eu acho que isso é do jogo, né? Eu tenho conversado, aliás, se tem alguém que conversa com todo mundo, sou eu. Graças a Deus, eu tenho essa capacidade de fazer esse diálogo no chão, conversar, né? Andar no estado. Graças a Deus eu tenho uma folha de serviços prestados a Mato Grosso do Sul, não um município desse estado que eu não tenha feito alguma coisa, né? E conheço. E não é para chegar no interior, ficar fazendo caras e boca, tirar umas fotografias e vazar. Porque eu vejo muita gente falar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não passa meia hora. O motorista da caminhonete fica até com o ar-condicionado ligado para o cara dar o recado, tira umas fotos, estima em tal lugar e vaza. Não, eu ando na rua, eu converso, eu me reúno com as lideranças, a gente faz eventos populares. Então, o tipo de política que eu faço é esse. E estou conversando ao mesmo tempo com os partidos. Os partidos, claramente, e a gente reconhece isso, eles estão dialogando com todo mundo. Se conversa comigo, conversa com o outro lado também. Claro. Né? E agora, a gente tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. A presidenta Dilma agora começa uma operação nacional forte, estado por estado, para discutir as alianças nacionais com reflexos estaduais também. Né? E a gente tem que ter tranquilidade, compreender que é da classe política isso, né? Quer dizer, dos partidos, essa definição. Eu compreendo bem isso e acho que esse é do jogo. Agora, estou avançando e dentro daquela tese.
montar uma chapa de centro-esquerda e não arredei o pé até hoje desse propósito e vou continuar trabalhando firme, conversando com todos os partidos para montar uma chapa, não uma chapa para ter 12 minutos, over, né? 15 minutos. Quando você tem 18 partidos na minha base, não. Eu quero bons partidos, partidos que tenham qualidade, que tenham identidade programática, né? Que nos ajudem e que efetivamente correspondam àquilo que a gente está estruturando. Eu estou aqui com o Pedro Chaves, meu suplente, com o Marquinhos também, que cuida também de todo esse planejamento, se Deus quiser, do nosso futuro governo. Então, esse é o objetivo, e nós vamos construir com muita tranquilidade. Nós desenhamos um projeto que tem quase 12 anos, portanto é um projeto muito sólido. As pessoas todas me conhecem bem. Senador, o calcanhar de Aquiles na constituição dessa sua plataforma para 2014, me parece estar sendo o PSDB. Agora, eu ouvi uma declaração essa semana do presidente do PSDB de que depende do PT, porque inclusive deu um ultimato que até quarta-feira o PT tem que definir a aliança. O que está pegando nisso? É o PT que está segurando essa aliança? Não, isso até se você vê uma nota no jornal Estado de São Paulo dessa semana, ela afirma exatamente o contrário, é que o PSDB não quer. Tem uma nota no Estado de São Paulo, na coluna do João Bosco, que é um jornalista já muito conhecido de Brasília, que foi inclusive diretor do Estado de São Paulo em Brasília. Na verdade é o seguinte, os dois partidos estão debatendo. Assim como o PT tem dificuldade, o PSDB também tem. Né? Agora, o que é importante dentro desse processo, Sérgio? Nós temos, quando fala assim, vai misturar jacaré com não sei o quê, como eu vejo muitos falarem, quando querem depreciar para tentar implodir isso. Nós temos uma identidade de princípios, de como, do que Mato Grosso do Sul quer, do que a população, do que o povo exige de nós. O que nos identifica é exatamente esse projeto desafiador de inovação, um projeto de modernidade, de futuro, de novas práticas políticas, porque nós temos identidade. E, portanto, as executivas nacionais dos dois partidos estão discutindo isso internamente. Se o PT tem dificuldade, o PSDB também tem dificuldades. Isso é natural. Não vai poder fazer uma aliança por dentro. Não tem problema nenhum, as executivas vão discutir aquilo que é melhor. Até porque nós temos uma coisa que nos une, disputar uma eleição contra uma forma de fazer política que o povo de Mato Grosso do Sul não deseja mais. Portanto, nós estamos do mesmo lado, ou seja, nós queremos renovação, mudança. Quer dizer, nós queremos um Mato Grosso do Sul diferente. Isso que já foi confirmado, inclusive, nas eleições de Campo Grande, e já, de certa maneira, isso já foi sentido em vários municípios do interior e vai se consolidar agora em 2014. Senador, o PT, alguns dias atrás, lançou um site para fazer um levantamento, para ouvir a população. Está rendendo alguma coisa o site? Está rendendo, sim. O pessoal está participando ativamente, inclusive com uma série de sugestões, com uma série de propostas extremamente válidas e que estão sendo incorporadas a esse projeto que o PT está construindo ao longo dessas últimas semanas, que vai concluir até junho, e eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser um projeto extremamente amplo, moderno, inovador, digital, tecnológico, de inclusão social, de mudança na gestão, de uma estrutura ágil, de uma estrutura leve de governo, um governo descentralizado e que tem uma preocupação principalmente voltada para o cidadão, quer dizer, para as pessoas, para que as pessoas sejam bem atendidas, para que o Estado responda rapidamente. E, sem dúvida nenhuma, dentro desse tripé, desenvolvimento econômico, segurança pública, especialmente política de fronteiras, e olhando a questão tecnológica, que é fundamental, porque senão nós não vamos ter
a tranquilidade que o povo exige de todos nós, saúde, que hoje é o principal problema em todas as regiões do estado, em todos os municípios. Quem sabe o engenheiro vai melhorar a saúde de Mato Grosso do Sul, e o programa de governo nosso está sendo escrito pelos melhores quadros do Brasil nessa área de saúde, então vão vir muito boas novidades, e a área de educação, que aí são as escolas técnicas, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, como um grande instrumento de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de pesquisa. Então, esse trabalho, esse site que o PT implantou, ele tem tido um resultado excepcional e a população está contribuindo com excelentes ideias para a gente qualificar cada vez mais essa proposta que vai ser testada nas urnas. Senador, o PMDB reuniu-se sábado em Dourados e o pré-candidato a governador, Nelson Trade, indicou Dourados como a sede do seu candidato a vice-governador. O PT já tem uma preferência regional por candidatura ou não vai levar isso em consideração? Não, nós vamos levar. Eu tenho uma presença, Sérgio, extremamente... eu tenho uma atuação muito forte no município de Dourados. E Dourados, ele comanda uma grande região. De quase, se a gente olhar na ponta do lápis, são mais de 30 municípios. E, sem dúvida, a gente tem uma preocupação grande no sentido de colocar Dourados na majoritária. Agora, com porém, Sérgio, não adianta botar Dourados na majoritária para, por exemplo, botar um vice-governador que é só para dizer que Dourados está representada na chapa majoritária. Quer dizer, nós queremos que Dourados seja protagonista, que Dourados tenha uma ação forte no futuro governo, e não simplesmente uma ação só para tirar fotografia, para representar o governador em eventos, em inaugurações, não. Quer dizer, ter um vice-governador ou ter um senador para estar presente no dia a dia do governo, Dourados sendo representado em secretarias importantes do governo do estado, exatamente para mostrar a importância que essa região tem. E não simplesmente, que eu vou prestigiar Dourados. Aí dá uma vice para Dourados e o vice é uma figura, só uma figura folclórica, uma figura menor dentro do governo e que não tem a força que uma região importante como Dourados exige. Apenas para esclarecer o pessoal aqui, o site do programa de governo do PT é www.darpalavra.com.br. É isso? Darpalavra.com.br. Dar palavra, ouvir as pessoas. Acho que isso é muito importante. Senador, é claro que a grande dificuldade que está tendo o PT e o PSDB em se coligar, em função disso que o senhor acabou de explicar aí, as dificuldades em nível nacional principalmente, o PT tem um plano B em caso do PSDB não sair essa aliança? Já se discute isso, já tem... Olha, Sérgio, eu até por formação, quando você faz planejamento estratégico de uma empresa, você tem um cenário otimista, você tem um cenário mediano, um cenário mais assim, menos ousado, e tem um cenário ruim. Ou seja, quando você entra numa operação como essa, você naturalmente conta com todos os cenários e tem as estratégias adequadas para cada um deles. Eu acho que isso é natural. Agora, eu volto a repetir, nós temos uma grande identidade no que se refere à política do Mato Grosso do Sul, ao futuro do Mato Grosso do Sul. Isso que eu acredito é que vai nos juntar inexoravelmente. Senador, essa campanha vai ser uma campanha de muitas denúncias, né? E a sua candidatura é a primeira a receber os impactos da denúncia. Como é que o senador, candidato a governador do estado, vai tratar as denúncias do seu adversário? Aliás, com muito carinho. Primeiro com atenção. E depois respondendo como eu faço sempre. Desde que eu assumi o Senado, eu, por exemplo, e você sabe disso, Sérgio, eu vejo tudo o que acontece pelo Brasil em Mato Grosso do Sul. Cedo eu já tenho todas as informações. E a minha assessoria, ela tem a seguinte determinação. Alguém disse alguma coisa, responde na lata.
Tanto é que você pode ver que determinadas denúncias, não só agora, mas também que eu enfrentei, eu fui presidente da CPI dos Correios, o que eu levei de cacete não está em gibi nenhum, né? Mas respondo na lata, não tem que deixar nada sem resposta, né? E eu acho que isso tem funcionado bem, porque ao longo do meu mandato, eu mesmo recebi várias denúncias, inclusive denúncias nacionais, e respondi de imediato e fui para cima, com a maior tranquilidade e dando um carinho especial na resposta. Deixa eu refazer a pergunta. O seu adversário também é denunciado. A pergunta é essa: como é que o senador candidato vai tratar das denúncias contra o seu adversário? De uma forma absolutamente esperada para alguém que tem o perfil que eu tenho. Buscando efetivamente a defesa do interesse público. Se coisas erradas foram feitas, e não foram poucas, eu não preciso nem, é só dar uma passada de olhos no que aconteceu ao longo dos últimos anos, com relação às administrações de Campo Grande, que ali tem cada capivara que, se começar a puxar uma atrás da outra, eu não sei nem como é que vão explicar. Porque essas capivaras que, sem dúvida nenhuma, elas surgirão naturalmente ao longo da campanha, e a campanha, às vezes, não precisa nem o candidato puxar. Naturalmente, o processo vem. Algumas delas são de difícil explicação. Se não de explicação, impossível. Portanto, eu acho que é aquela história. Vai discutir na baixaria, eu acho que o outro lado tem muito mais coisa para perder do que nós. Nós queremos fazer uma discussão de propostas, de projetos, que é o que a população quer ouvir. Agora, acho muito difícil, por mais que faça uma operação gigante para calar a população, a panela já destampou. E tem coisas aí extremamente preocupantes, especialmente no que se refere à saúde, que hoje é o problema que mais preocupa todas as famílias sul-mato-grossenses, e talvez os maiores escândalos que surgirem em Mato Grosso do Sul, e que vão surgir, porque outras investigações estão sendo feitas, e outras decisões equivocadas estão sendo também investigadas. Isso vai ser são denúncias absolutamente indefensáveis e mexendo com a saúde do povo, que é uma coisa que causa indignação, e que Mato Grosso do Sul não espera e não aceita, e não admite mais que, principalmente numa área tão sensível, essa área tenha sofrido esse tipo de tratamento. Bem, senador Delcídio, o senhor falou com relação a mudanças, citou como exemplo aí saúde e segurança pública. Recursos que Mato Grosso do Sul hoje recebe, do governo federal, e recursos que o Mato Grosso do Sul tem, aqui do nosso estado. Existe possibilidade com o que tem hoje melhorar principalmente a saúde e a segurança pública aqui no nosso estado? Eu não tenho dúvida. Primeiro, segurança pública tem que investir em tecnologia, tem que investir em formação, tem que pegar a nossa valorosa Polícia Militar, colocar gente de comando, gente que efetivamente faz o dia a dia da nossa PM, vai treinar lá fora, vai ver as práticas que as polícias mais avançadas do mundo têm feito, os esquemas de monitoramento, de controle, porque são um instrumento forte para você segurar a violência com a fácil identificação daquelas pessoas que cometeram algum tipo de crime, a política de fronteiras, um investimento em tecnologia, além de qualificação de mão de obra, porque isso é fundamental. Existem vários projetos do governo federal importantíssimos. Está aí o CISFRON, que o Exército está desenvolvendo e que vai exigir uma integração com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com o DOF, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. E no caso da saúde, simplicidade, rapidez, agilidade. Quer dizer, permitir ao cidadão e à cidadã que marque consultas rapidamente, que sejam atendidos rapidamente, descentralizar a saúde, montar um programa ágil, priorizar a saúde, incentivar que setores
que querem participar, por exemplo, da logística, da infraestrutura nossa, participem, porque aí sobra dinheiro para a gente priorizar saúde, educação, segurança pública. Esses são os grandes projetos que nós temos pela frente. E eu não tenho dúvida, está aí o Hospital do Câncer, o hospital que nós estamos fazendo em parceria lá com Barretos, em Nova Andradina. Vai ser um grande avanço. Você vai ver esses programas, esses casos de câncer, especialmente no caso das mulheres, o caso, por exemplo, de câncer de mama, como é que isso aí vai começar a cair vertiginosamente por causa dessa ação preventiva, né? E numa ação coordenada futuramente com Dourados, com Campo Grande, acabando essa loucura que é transportar pessoas que estão doentes em vans, em ônibus, a pessoa fazendo tratamento químico, passando mal nas viagens. Nós temos que tratar as pessoas com consideração, com respeito, com humanidade. Esse é o papel do governo, um governo que dialoga, que não é arrogante, que não é presunçoso, e que sabe que representa um povo e não meia dúzia de pessoas. Bem, senador Delcídio do Amaral, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre, desejar a você uma ótima semana, que continue trabalhando por Mato Grosso do Sul em Brasília, e quando chegar a época aí, não é, que hoje é o pré-candidato do PT ao governo do Estado, depois aí sim começar a campanha, né, praticamente no nosso Estado. Se Deus quiser, Marquinhos, quero agradecer a oportunidade, agradecer, Sérgio, mais uma vez eu tendo essa condição de vir aqui, ser entrevistado por vocês que formam opinião, é um programa de grande audiência, e um programa com gente responsável, né, em esclarecer, em prestar as informações devidas à nossa gente, ao nosso povo, e dizer que nós estamos firmes, vamos trabalhar duro, e sem dúvida nenhuma, sempre compromissado com a nossa gente, porque a razão de ser dos nossos mandatos é o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Muito obrigado a vocês e uma boa semana a todos.